Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar sobre essa entrada de Ronaldo Caiado como candidato à presidência da República em 2026. O Ronaldo Caiado era uma das opções do PSD. O PSD tinha Ratinho Júnior, que era o favorito e aparecia à frente em todas as pesquisas, à frente dos outros concorrentes do mesmo partido, né? Ele aparecia à frente do Ronaldo Caiado no partido, os três são do PSD, né? Aparecia à frente do Ronaldo Caiado e também do Eduardo Leite. Os três são do PSD, os três pré-candidatos à presidência da República. Com a desistência do Ratinho Júnior desistiu de ser candidato a presidente na semana passada. Esta semana entra o Ronaldo Caiado e deve ser anunciado como candidato à presidência pelo PSD. O que muda do Ratinho Júnior para o Ronaldo Caiado? Eles estão no mesmo partido, então é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Isso vai demandar algumas mudanças na estratégia, tanto na estratégia de Lula quanto na estratégia de Flávio Bolsonaro. O que é que a gente precisa visualizar? Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, o que é que a gente precisa visualizar? Qual é a diferença principal de Ratinho Júnior para Ronaldo Caiado? A diferença principal é que Ratinho Júnior é um candidato com maior poder de atração de votos do centro, maior poder de atração de votos de empresários, de forma geral, de votos do mercado, mesmo do mercado financeiro, inclusive. Então, consegue um perfil que digamos que é um perfil mais urbano, e esse perfil ele acaba atraindo esses empresários, esse empresariado mais urbano também. Qual é o perfil do eleitor ou dos apoios do Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado, por sua vez, tem um perfil mais agro, mais rural. Então ele já foi da bancada rural, da bancada ruralista no Congresso, então ele foi presidente já de bancada ruralista, então ele tem realmente essa ligação com o agro. Então é um perfil de apoio diferente, de base de apoio diferente, isso já começa a contar. Outra coisa, enquanto o Ratinho Júnior, ele tende a atrair mais o voto de centro desse empresariado, o voto de centro, o Ronaldo Caiado atrai mais o voto da direita. Então ele atrai mais votos à direita do que o Flávio Bolsonaro. Do que o Ratinho Júnior. E por que é que isso conta para o Flávio Bolsonaro? Conta porque o Ronaldo Caiado, sendo candidato, dependendo do tamanho dessa campanha, ele pode tirar votos do Flávio Bolsonaro. Ele tem uma capacidade, sim, de tirar alguns votos do Flávio Bolsonaro. Essa capacidade de atrapalhar o Flávio Bolsonaro, ela pode parecer maior, mas na verdade ela é menor. Porque é o seguinte, como a direita vota ali no Flávio Bolsonaro, e a direita é basicamente antilulista, então o que a direita quer não é a preocupação da direita não é que Flávio Bolsonaro seja presidente ou que Ronaldo Caiado seja presidente. Ou a preocupação da direita não é saber se Ronaldo Caiado é um nome melhor do que Flávio Bolsonaro. Não. A preocupação da direita é que alguém que não seja Lula ganhe a eleição. E aí, quem é que hoje tem mais chance contra Lula? Flávio Bolsonaro ou Ronaldo Caiado? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro aparece com mais chances de derrotar Lula. Então, como a maior parte da direita ela quer um não Lula, e para ela, essa parte da direita, o não ser Lula é mais importante do que seja quem for, do que qualquer nome, então aquele que tem mais chance acaba tendo um poder de atração maior desses votos. Como os dois disputam voto à direita, Ronaldo Caiado sai prejudicado, porque Flávio Bolsonaro tem um poder, até pelo sobrenome e por estar muito à frente nas pesquisas, ele atrai uma votação muito maior. No Paraná Pesquisa agora recente, que foi divulgado agora essa semana, você tem o Ronaldo Caiado, no cenário que aparece o Ronaldo Caiado como candidato do PSD, o Ronaldo Caiado ele tem 10% das intenções de voto que tem o Flávio Bolsonaro. Como eles disputam na mesma faixa, Ronaldo Caiado leva uma desvantagem muito grande.
é 90% para Flávio Bolsonaro, 10% da votação da direita para o Ronaldo Caiado. Isso muda também, isso acaba modificando a estratégia da terceira via. Terceira via que antes tentava atrair o voto do centro, agora vai tentar ainda atrair o voto do centro, mas vai principalmente tentar absorver mais votos de Flávio Bolsonaro para poder ter um crescimento ali inicial. Então, esse é um primeiro efeito. Qual é o outro efeito? Nas candidaturas de Lula e de Flávio Bolsonaro. O que acontece para Lula e para Flávio Bolsonaro é que, tendo Ratinho Júnior como candidato, o voto daqueles que não querem nem Lula nem Flávio Bolsonaro, ele poderia ir, ele tinha um local para ir, ele tinha um candidato para ir, iria para o Ratinho Júnior. Como o perfil de Ronaldo Caiado é diferente do de Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado é mais à direita, a tendência é que a briga entre Lula e Flávio Bolsonaro pelo voto do centro comece mais cedo. Então você antecipa um pouco essa briga pelo voto do centro. Lula vai precisar ficar mais moderado já a partir de agora. Flávio Bolsonaro, que já vem se mostrando mais moderado, ele vai precisar ainda convencer esse eleitor de centro que não é nada parecido com o pai ou com os irmãos. Então, os irmãos, que algumas pessoas dizem que ele chama até de os malucos dos meus irmãos, então aqueles irmãos, ele vai precisar se afastar dos irmãos, ele vai precisar se afastar do pai e cada vez mais demonstrar isso, inclusive torcendo, né, todo dia rezando para que Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro não atrapalhem a candidatura dele, porque eles tendem a fazer isso com uma facilidade imensa, impressionante. Eles tendem realmente a atrapalhar bastante o próprio grupo e a própria família. Então você tem essa mudança principal, que é a antecipação da guerra pelo voto do centro, pelo voto daqueles que hoje não têm preferência nem por Lula, nem por Flávio Bolsonaro. Essa é a principal consequência da entrada do Ronaldo Caiado. Depois, com o tempo, aqui a gente vai ver por quê. Ronaldo Caiado, estando no PSD, ele tem um tempo de TV e de rádio considerável. Existe a possibilidade de Ronaldo Caiado conseguir, isso não é certo, mas existe a possibilidade de conseguir o apoio da Federação União Progressista. Se ele consegue juntar PSD e Federação União Progressista, ele terá uma capacidade de tempo de TV e tudo, tempo de TV e de rádio, por exemplo, muito grande. Então ele vai ter uma capacidade de atrair mais atenção para a candidatura. Vamos ver o que é que acontece daqui para frente. Mas basicamente, para a gente resumir, é isso. Você vai ter, com a entrada de Ronaldo Caiado, uma dificuldade maior para atrair esse voto do centro. O Ronaldo Caiado é mais à direita, ele vai lutar na mesma faixa que o Flávio Bolsonaro, e lutando na mesma faixa que o Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro e que aparece com 37% no primeiro turno, enquanto o Ronaldo Caiado tem 3,7%. Então, essa é uma diferença muito grande, ele vai ter uma dificuldade muito grande para atrair esse voto do Flávio Bolsonaro, esse voto da direita, que hoje está com o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. A dificuldade vai ser muito grande. Com o Ratinho Júnior, ele tinha um percentual maior porque ele atraía esse voto do centro. O outro fator é que Lula e Flávio Bolsonaro vão antecipar, eles vão ter que começar uma batalha pelo voto moderado muito antes do que se esperava, porque esse candidato moderado, neste momento, não existe na eleição. Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel, muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau.